Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores, a todos vocês que nos acompanham no nosso canal História Sem Fronteiras. Seja bem-vindo ao nosso canal História Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar um pouquinho da pré-história do Brasil, né? Um pouquinho desses povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, europeus, né? É a chamada história pré-colombiana ou pré-colonial, ali no século, né, do século XV, século XVI. Bom, se a gente der uma olhadinha aqui no nosso materialzinho, nós vamos observar que os primeiros habitantes que vieram para o Brasil, né, são povos pré-históricos, né? Acredita-se que mais ou menos há 14 mil anos atrás, né, teriam vindo, migrado pelo Estreito de Bering, é uma das hipóteses, ou também pelas ilhas da Polinésia, chegando até a América do Sul, na região do Chile, né? Povos que migraram para cá. Bom, o que nós temos aqui de clássico no Brasil? Primeiro, nós temos alguns sítios arqueológicos que são emblemáticos. Não os sítios em si, mas os achados arqueológicos. Porque, por exemplo, só em São Raimundo Nonato, no Piauí, a grande pesquisadora, uma das maiores, né, renomada, premiada, arqueóloga Niede Guidon, há mais de quase 50 anos que ela trabalha nesse sítio arqueológico lá em São Raimundo Nonato, foi encontrado achados arqueológicos de milhares de anos, né, de animais pré-históricos, mas também foi encontrado vestígios humanos de 40 mil anos atrás. E aí isso já começa, né, a levantar algumas hipóteses do processo de migração para a América e a chegada até o Brasil. Tudo bem? Bom, há outra pesquisa também, uma outra hipótese, nós vamos ver agora para frente, né, o próximo aqui, que é o caso da Luzia. A Luzia é esse crânio que foi encontrado, aparentemente poderia ser um crânio feminino, que fizeram uma ressonância, o rosto seria parecido com esse rosto aqui, desde que tem traços africanos. E então a pergunta é, de onde veio esse crânio? Como que esse crânio veio parar aqui no Brasil? De que maneira que isso veio parar em Minas Gerais, em Lagoa Santa, né? E aí começa a levantar algumas hipóteses, né? Porque esse osso que foi encontrado, né, esse crânio que foi encontrado, ele possui mais ou menos, né, em torno de 11.000 a 11.500 anos. E chato falar disso, mas em 2018, setembro de 2018 para outubro, o Museu de História Natural do Brasil, Rio de Janeiro, Museu Nacional de História, né, ele foi incendiado, provavelmente por um curto-circuito, e esse crânio estava no local, mas conseguiu retirá-lo e não teve tantos danos com relação a ele, em relação a outros materiais, outras pesquisas que foram queimadas naquele momento. Bom, desse estudo arqueológico, no caso da Luzia, né, foi encontrado nos anos 70 no Brasil, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. Né, achou, por enquanto, o crânio. E aí surge uma hipótese. E a hipótese seria o quê? Nós teríamos na América 3 modelos de migração. Um vindo da Ásia, deixa eu ver se aparece aqui, deixa eu ver se tem aqui. Isso. Um vindo da Ásia, pelo Estreito de Bering, o outro saindo da África, vindo para o Brasil, né, porque estava tudo congelado à terra, na última glaciação, ou essa migração africana, né, vindo para a Ásia e vindo para a Austrália, onde tem os povos aborígenes da Austrália, e esses povos terem migrado para o Brasil, América do Sul. Então são 3 hipóteses aí que dá para a gente tentar entender mais ou menos essa migração aqui na América, certinho? E aí, da América do Norte até a América do Sul, foram quantos anos, professor? 14 mil anos de migração. Bom, e aí dá para a gente entender que no museu, né, no Museu de Antropologia Biológica do Museu Nacional do Rio de Janeiro, então dá para a gente ter uma mescla, né, de povos que migraram aqui, vieram parar aqui no Brasil. Tudo bem? Então, há estudos, há pesquisas
e vão tentar descobrir essa origem desses povos aqui. Bom, há sítios arqueológicos, né, no Mato Grosso, Abrigo do Sol, Alice Boyer, em São Paulo, Abrigo Santana, Minas Gerais, e Lagoa Santa Cruz também, Arroio dos Fósseis, no Rio Grande do Sul. Enfim, temos aí uma grande, né, e vasta região. Esses que eu citei agora têm entre 15 e 12 mil anos, e mais de 40 mil anos, né, de 40 a 25 mil anos, são esses outros que se encontram na lateral ali. Os sítios arqueológicos, como eu havia dito, São Raimundo Nonato, aqui assim, na região, né, de Sergipe, ali próximo a Alagoas, a Bahia, no Mato Grosso, em São Paulo, outro aqui em Minas Gerais, na Bahia e no Rio Grande do Sul. São os maiores sítios arqueológicos no Brasil. Tudo bem? Bom, avançando aqui, nós vamos observar, né, mas assim não há dúvidas, né, de que o homem alcançou a América muito mais antes do que a chegada dos portugueses, muito mais antes, né? Tanto que quando os portugueses chegaram, já haviam grupos humanos aqui na América, só que no Brasil, de maneira específica, esses grupos ocupavam boa parte do litoral brasileiro e uma parte do sertão brasileiro. Na Amazônia é engraçado, porque com a chegada dos portugueses, né, muitos índios, muitos grupos indígenas começaram a migrar para o sertão, e quanto mais foi ocupando o território brasileiro, né, pelos brancos, pelos portugueses, mais foi avançando a população indígena. Ela é forçada a migrar para o interior, onde vai viver em maior quantidade no atual estado do Mato Grosso e na região da Amazônia, onde identifica-se o maior índice demográfico de população indígena no Brasil, nas regiões amazônicas. Acredita-se que hoje, no Brasil, nós tenhamos mais ou menos em torno de 180 línguas e 210 povos indígenas no Brasil, de uma população indígena que chega aproximadamente em torno de quase 1 milhão de habitantes. Deve estar 1 milhão, 1 milhão e 200. Deixo bem claro aqui, que no Brasil, até mais ou menos 5 anos atrás, estudos comprovavam, antropologicamente falando, que a população indígena vinha crescendo. Isso era bom para a população indígena. Mas que nesses últimos 2 anos, há estudos que vêm comprovando, dentro da antropologia, falando de Universidade Federal, é óbvio, né, que a população indígena vem diminuindo por conta dos ataques de madeireiro, por conta de conflitos de garimpeiros, por conta de conflitos de posse de terra. E isso, vocês sabem muito bem quais são os causadores dessa situação. Eu não preciso revelar. Bom, há estudos, como havia dito, no Brasil, de populações indígenas muito mais antigas, como no caso da Amazônia, na ilha de Marajó, conhecido como civilização marajoara. Há estudos também, Ana Beatriz Vieira, que no Brasil, na região da Amazônia, próximo ali à fronteira com os povos vizinhos ali nossos da América Andina, havia uma civilização de 20 mil pessoas, né? E aí você tem que, né, dar uma pesquisada sobre isso aí, mas há achados arqueológicos, né, demarcações do solo de uma grande civilização no meio da Amazônia. Bom, esses povos de Marajoara, né, esses povos da cultura marajoara, fizeram grandes cerâmicas, adornos, né, vasilhas. Eles habitam aquela região ali há mais ou menos, né, nós temos ali mais de 100 mil habitantes, né, se comprovam na ilha de Marajó, próxima à ilha de Marajó, na região do Amapá, né. Eles usavam essas vasilhas e essas urnas para guardarem suas coisas e para enterrarem seus mortos. Também servia como, como eu posso dizer, urnas funerárias. Bom, aqui dá para você ter uma noção da cultura marajoara, que pega uma parte aqui do Pará, né, e uma parte aqui do Amapá, tudo bem? Bom,
Aí são as urnas encontradas, né, nos túmulos, urnas funerárias, tudo bem, né, onde guardavam os corpos das pessoas e os seus adornos, os seus enfeites, né? Daí que vem os mitos indígenas de acreditar que o corpo, a alma daquelas pessoas, né, cresciam com as plantas, né, ou se nascesse uma planta em cima do túmulo, é porque a alma da pessoa está impregnada naquela árvore. Por isso que os indígenas protegem a natureza, porque acreditam que a alma dos seus antepassados estão, né, a alma deles estão impregnada naquelas árvores. Né? Então, por isso que eles falam o espírito da floresta, né? O espírito protetor da floresta, da terra-mãe, da terra que dá alimentação para os homens. Cara, eu falo isso porque eu tive uma experiência, um contato muito interessante com os povos indígenas do Xingu e também com os povos indígenas lá no Xingu, né, quando eu estive no Xingu, e com os povos indígenas lá na Faculdade Federal, há mais ou menos 10 anos atrás. Isso é muito legal, velho. Você aprende muito, você conhece muito da cultura indígena. Bom, esses são aí um mapa, né, de populações indígenas aqui na região do território brasileiro, tá? Lembrando que esses dados não são dados mais antigos, tá? As principais tribos do Brasil é a tribo Tupi, abrigava ali a região do litoral brasileiro. No sul do Brasil, nós temos ali os povos guaranis. No meio do Brasil é a cultura Macro-G, mais ou menos de 2.000 anos atrás, aí povos Chavante, povos Xerente, né, povos Carajá, os Bororo, né? Tem na região sul, né, e também uma parte ali da Amazônia, na região da fronteira com a América Andina, Peru, Bolívia, os araucanos, né, os araucos, e os caribes, né, mas os caribes são os índios, né, próximo ali na região do Pará, Amapá, Guiana Francesa, né, na região do Caribe ali. Bom, acredita-se que com a chegada dos portugueses no ano de 1500, no Brasil havia mais ou menos, de norte a sul, 2 milhões de povos indígenas, que foram reduzidos até o ano de 1980, não passavam de 200 mil indígenas em todo o território brasileiro. Tudo bem? No litoral, povos de língua tupi, tupinambá no norte e tupiniquim no sul da colônia, com a mistura de indígenas com brancos portugueses, surge o chamado mameluco, né? Povos que viviam da caça, da pesca, da coleta, da agricultura, de costumes, de folclore. Esses são os povos indígenas. Esse é só um exemplar de uma indígena brasileira. A mandioca é o principal produto na alimentação deles, daí vem a farinha, né? Daí vem a rede, daí vem a esteira, né? Daí vem o cigarro, o fumo, que era praticado pelos indígenas, nos rituais indígenas, que os brancos vão aderir, né, isso aí como uma parte do seu cotidiano, como sua vida. Turma, fica aqui o meu muito obrigado, um prazerão trabalhar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera, um abraço. Tchau. Tchau. Vitor. Tchau. Tchau.